E hoje se você me perguntar o que é usar a hipnose na clínica odontológica, eu posso te dizer seguramente. Então, a partir do momento que eu percebi que eu teria como lidar com o preconceito dos pacientes, das pessoas, e que eu poderia introduzir de uma forma calma, bem tranquila e natural na clínica odontológica, a minha abordagem com os pacientes mudou, porque quem não gosta de estar relaxado, quem não gosta de estar tranquilo? E ao caminhar por aí e entender e mostrar para as pessoas que o uso da técnica é uma coisa muito natural, é uma técnica. Então, eu comecei a introduzir com muito mais intensidade, de chegar num ponto que só atendia pacientes com hipnose. Porque ao atender o paciente com hipnose, além de ter o paciente mais tranquilo, calmo e relaxado na cadeira, você usa muito menos anestésico. Para procedimentos, por exemplo, uma cirurgia de terceiro molar incluso, às vezes você dá 4, 5, 6 anestúbios. Com 1,5 anestúbio eu resolvi o problema. Às vezes com um único anestúbio. Então, é interessante porque você tem como usar menos anestésico, ter um efeito muito mais prolongado, ter um procedimento, o transoperatório, muito tranquilo, e o pós-operatório, você inclusive trabalhar com o inchaço, com a dor pós-cirúrgica. Então você consegue trabalhar também tudo isso e controlar. Isso é um dos mecanismos de ação que nós vamos ter da hipnose em um determinado procedimento. Mas ela vai desde uma simples profilaxia a procedimentos mais complexos, né? Levantamento de seio, colocar cirurgias nível hospitalar, nível cirúrgico, né? Por exemplo, de traumatologia. Então, nós temos condições de usar a hipnose porque não é só durante o transoperatório, mas o pós-operatório, no controle da dor do paciente no pós-operatório, na questão do edema e da própria recuperação, de obter resultados que às vezes poderiam ser prognósticos, estabelecer prognósticos em que às vezes o prognóstico pode ser sombrio, ele pode ser uma dúvida, uma incógnita, que pode ou não dar resultado. Com a hipnose, você se aproxima mais do sucesso, porque você vai ter a mente da pessoa trabalhando a favor. E é sabido, por exemplo, uma pesquisa, e eu comento muito sobre isso, uma pesquisa que foi feita sobre o uso de um determinado tipo de remédio, de fármaco. Foi usado para um grupo o placebo e foi usado para um grupo que acreditava nos efeitos do remédio. Você teve condições de obter que, para esses que acreditavam no efeito do remédio, houve um resultado 80% maior. Quando eu coloco aqui, é claro que tinha o grupo que usava o remédio, porém, sem ter uma crença muito grande em cima do efeito do remédio. Então teve o placebo, pessoal que tomava um medicamento, tomando medicamento, mas não tinha aquela crença, e teve o grupo específico que tinha uma crença maior. E sobre essa pesquisa, então, quando descobriram que 80% dos pacientes que acreditavam no efeito do medicamento e que houve uma resposta muito superior, eu pude entender também, ao ver essa pesquisa, que eu poderia estimular no paciente que o tratamento iria dar certo. Um implante, por exemplo, que ele iria se osteointegrar, que iríamos ter um excelente resultado. E quando eu comecei a fazer isso, eu tive um índice de assertividade muito maior, muito maior. E a recuperação, o paciente se recuperando mais rápido, ou seja, levando menos tempo, e com uma confortabilidade, ou seja, sentindo menos dor, menos desconforto, inchando menos, e assim, eu tendo menos intercorrências na recuperação do paciente. Então, foi um resultado muito bom, muito benéfico que eu pude perceber também para estabelecer prognósticos extremamente positivos.
eu dar um pouco mais de esperança ao paciente em resultados. Tanto é que eu tenho muitos casos em que para o paciente era impossível ele ter condições de, por exemplo, colocar um protocolo e depois de finalizado, a gente, usando hipnose no paciente e tudo mais, a gente ter condições de, não só de colocar o protocolo, mas do paciente poder reestabelecer a função do aparelho mastigatório. Então é importante, isso aí traz uma autoestima, resgata no paciente a esperança, resgata a autoconfiança, a própria autoestima do paciente, e você obtém uma mudança na qualidade de vida do seu paciente. Então a hipnose ela vai trazer uma coisa muito interessante que eu comento no curso, no método de hipnose para dentistas, que quem pratica hipnose vai colecionar o sentimento de gratidão do seu paciente. Por isso que é importante o uso da hipnose, do método hipnose para dentistas na clínica odontológica, porque você muda a qualidade de vida das pessoas, você resgata sonhos e com isso você recebe o melhor de tudo, que é o sentimento de gratidão.